Curitiba sempre foi referência em urbanismo. O que o projeto Klein by Greenwood tem de tão diferente? Então, Geraldo, o Klein by Greenwood não é apenas um condomínio, ele é praticamente um ecossistema. A nossa ideia é que ele não fique isolado da cidade, então ele vai atuar junto com a cidade. Essa é a ideia do empreendimento. Quando falamos em um empreendimento ou um elemento disruptivo, dá a impressão que estamos falando teoricamente de uma startup, mas na verdade nós estamos falando do empreendimento imobiliário. Muitas vezes pensamos que é uma novidade incrível. Como isso se aplica na prática para o morador do Klein by Greenwood? Bom, Geraldo, a nossa ideia é que este espaço cheio de verde, ele tem alguns conceitos diferenciados dos condomínios tradicionais pela cidade. Então a nossa ideia é tentar concentrar as áreas comuns em algo que se relacione com a cidade, mas ao mesmo tempo que seja coletivo, que consiga pegar toda a questão da iluminação, dos ventos, da paisagem que aqui existe, que é tão fantástica, e também que ele se comunique com o restante da cidade, né? Por que não? O condomínio não precisa ser esse objeto isolado da cidade. Esse é um pouco do conceito que a gente quer colocar aqui nesse empreendimento. A arquitetura do condomínio parece desafiar a gravidade. Como foi lidar com a estética em uma cidade que preza tanto pelo patrimônio? Esse foi um dos grandes desafios aqui do nosso projeto. A ideia é que a gente consiga trazer muito do verde incorporado à arquitetura que vai existir aqui, trazer materiais interessantes como a madeira engenheirada, uma madeira que a gente pode aplicar em vários locais do empreendimento, muito de objetos naturais, pedra, pisos naturais, e colocar tudo isso numa arquitetura extremamente leve, contemporânea, que não seja um objeto que barre o condomínio, que ele fique aberto, livre, que as pessoas aproveitem a vista para o restante da cidade. Essa é a ideia. E o conceito de comunidade? Como o projeto combate o isolamento comum dos condomínios de luxo? Esse também é um conceito que é muito caro para a gente. As cidades hoje estão se transformando em ruas cheias de muro e a gente não quer isso. Então a gente está adotando uma postura de ter uma frente ampla, aberta, e que a área que a gente usa para fazer toda essa frente do nosso empreendimento, a gente vai recuperar ela num grande terraço, um terraço verde com uma pista de Cooper e que vai tirar partido das vistas que são impressionantes aqui do local. Como a arquitetura dialoga com o paisagismo, com o meio ambiente e a topografia deste local? Essa é uma pergunta bem bacana, porque assim, é um terreno que tem uma topografia lindíssima, né? A gente tem um lago no meio do terreno, mas a gente tem uma grande frente ampla, uma amplitude visual que não tem tanto desnível. Então a gente tirou partido disso para nesta frente realmente aproveitar um paisagismo bem expressivo, uma arquitetura expressiva, mais leve, aberta, que é muito da arquitetura brasileira, e isso vai estar presente aqui. André, como foi pensada a integração entre a sofisticação, a privacidade e a natureza deste local? Bom, a sofisticação, a privacidade e a natureza lindíssima do local fazem parte, é parte integrante do projeto, né? Então, como eu falei, os materiais brutos que a gente está tentando utilizar, a madeira, a pedra, a vegetação exuberante que vai acontecer tanto nas áreas comuns como já nos espaços que existem naturalmente na região, aqui no local, todos eles vão compor o projeto através de uma arquitetura bastante expressiva e que vai compor o resultado final do projeto. Houve uma inspiração internacional ou alguma referência em projetos de alto padrão para esse elemento que caracteriza o Klein by Greenwood? Em relação aos referenciais nacionais e internacionais de arquitetura desse tipo de empreendimento, a gente está sempre acompanhando, mas eu vou também te dizer, Geraldo, que muito do que a gente está buscando aqui é uma referência nacional, são os grandes nomes da arquitetura que a gente tem exportados para o mundo inteiro, é Oscar Niemeyer, é Vila Nova Artigas, é Lina Bobardi, são referências para o mundo hoje, são vistos pelo mundo inteiro e vão estar aqui muito presentes na nossa arquitetura. Uma pergunta assim que tem bastante curiosidade, qual
Quais foram os maiores desafios deste projeto? Um dos maiores desafios desse projeto foi compreender o local, entender a importância desse local. A gente está falando de um local que tem uma história própria, né? Tem toda a sua história, a história da sua família conectada ao local, que desenvolveu essa região por anos, transformando ela no que ela é hoje, de tão impressionante. Então, o desafio foi como criar uma arquitetura que não esquecesse esse passado. E daí vem um pouco essa ideia de um grande pavilhão. A gente tinha também um pavilhão. Então a gente retoma essa ideia de um grande pavilhão que recebe as pessoas. É um pavilhão que se abre para a cidade, comunica com a cidade e, no fundo, tem lá seus espaços de evento, de festas, de lazer, de spa, ou seja, muito da história que já acontecia aqui no local e a gente tenta preservar de alguma forma, subjetivamente às vezes, ela está aqui presente. Quais soluções inovadoras foram adotadas em termos de sustentabilidade, tecnologia, materiais, enfim, etc. Eu sempre falo uma questão em termos de inovações e sustentabilidade. O mestre Lúcio Costa, um arquiteto brasileiro, já falava, já mostrava que a gente podia ser sustentável com materiais simples, com madeira, com pedra, e a gente já tentou aplicar muito isso, só que com tecnologias atuais do nosso tempo. Então a gente tem grandes vãos em madeira, uma madeira altamente tecnológica, com alta durabilidade. Isso vai ser implantado nesse nosso grande pavilhão. Ele é um pavilhão ao mesmo tempo permeável, uma pele metálica que deixa ele ser translúcido, ele filtra a luz, mas ele permite a vista. Então assim, o projeto é permeado dessas soluções que trazem questões já existentes, pensadas para uma realidade atual. Como que a arquitetura reflete o estilo de vida esperado para os futuros moradores do Klein by Greenwood? Bom, a arquitetura reflete de diversas maneiras, né? A gente tem a ideia de que cada terreno, cada casa, cada espaço, eu não gosto nem da palavra terreno, eu gosto da palavra espaço, da paisagem, que são espaços amplos, vai permitir, vai dar liberdade para que as pessoas tenham casas também com uma espécie de pavilhão, casas abertas, casas aproveitando as vistas e, ao mesmo tempo, a arquitetura do condomínio, do pavilhão, vai estar refletido nisso. Então a gente espera e imagina que tudo isso vai conversar de uma maneira muito interessante. André, agora eu sei que é uma pergunta bastante pessoal. Se a gente fosse pintar um quadro, como que se viria os moradores habitando esse local? Qual uma cena assim que você gostaria, que você imagina, que caracterizaria essa definição? É uma pergunta muito interessante. Eu imagino que seriam pessoas quase que habitando um parque, mas um parque onde a gente tem arquitetura extremamente presente. Porque a gente precisa entender e lembrar que a gente vive no mundo através da arquitetura, né? Simplesmente no mundo a gente não pode viver. Então a gente precisa da arquitetura, a gente precisa construir os espaços para habitá-los e conviver entre nós. Então eu imagino que a gente vai ter toda essa área verde, as casas soltas, as ruas de pedra, as pessoas com as suas famílias brincando, livres, soltas, e sempre como um cenário, essa arquitetura exuberante. Como que você definiria o projeto Klein by Greenwood em uma frase ou em um parágrafo? Eu diria, Geraldo, primeiro que esse é um projeto de extrema relevância para a AP, um projeto que a gente está muito feliz em participar dele. E a definição que eu colocaria é que é um projeto que a gente conseguiu, está muito feliz com isso, de ter unido ecologia, paisagem, arquitetura e a própria cidade.